Glória a Deus, graças a Deus. Cadê os meninos da célula? No posicionamento deles, sentado aqui na minha frente, eu começo a ministrar a palavra. Sejam todos muito bem-vindos. Graças a Deus. Eu preciso de uma pessoa que tenha uma memória boa, porque eu preciso finalizar essa ministração lendo 2 versículos. O primeiro é Marcos 9, capítulo 9, versículo 23. Preciso que alguém anote aí. Seja muito bom de vocês anotar. 9. Pode ser o Luiz e todo mundo está com as suas Bíblias aí? Quem está com a Bíblia na cadeira do lado, pode pegar ela e pode abrir. Quem tiver um caderninho, anota aí. Marcos 9, capítulo 9, versículo 23. Segundo versículo. Bernardo pode tomar o seu assento. Guilherme pode tomar o seu assento. Vinícius pode tomar o seu assento. E o segundo versículo é João 8, 31 até o 32. Vocês entenderam? Sem luz. Obrigado pela luz. Nós também queremos luz aqui. Baixa a luz. Então quem? Obrigado. Anotou? O segundo é João 8, capítulo 8, 31, 32. Certo? Tu que anotou isso? Qual que é então? Isso, muito bom. Agora eu vou pedir para quem trouxe a Bíblia, para quem não trouxe, senta mais perto de quem trouxe. E vamos abrir em Atos. Quem trouxe a Bíblia aí, dá para dar um glória? Aleluia. Glória. Atos. Eu tenho aqui também uma série de estudos. Na verdade são várias séries de estudos, né? O pastor me deu a liberdade de fazer parte de um ministério de ensino, né? E creio eu que por isso que Deus tinha colocado eu a estudar tanto, né? Então agora veio a luz, né? E a sequência de séries que eu tenho aqui, claro que na medida que a gente for ganhando, né, tempo, né, ganhando mais conhecimento, a gente vai avançar. Mas as séries que eu tenho aqui são muito extensas. Eu acho que até a volta de Jesus nós vamos ter bastante coisa para aprender. Amém? Uma das séries que eu quero fazer com vocês aqui, né? Claro que tem toda uma equipe, né? A Giz, a Ellen, a Gabi, com certeza vocês, né? Os primeiros que estão mais perto de mim. A gente vai montar essas séries de estudo e a gente vai começar a estudar, né? A princípio não vai ser sempre, né? O estudo vai ser o Alisson vai lá fazer o estudo em cima aqui do púlpito, né? A gente vai fazer tipo o pastor. Vamos pegar aquele quadro branco, vamos colocar ali, né? E aí eu vou pedir para alguém me auxiliar na escrita para mim não falhar, e aí a gente vai estudando, a gente vai colocar lá, vamos estudar o primeiro estudo, a primeira série que a gente vai fazer, né? Todo mundo já achou Atos dos Apóstolos? O primeiro, enquanto vocês acham, eu vou ler alguns estudos que a gente vai fazer conforme a gente for crescendo em conhecimento, né? O primeiro estudo é estudo de Gênesis. No estudo de Gênesis, a gente vai estudar todo o livro de Gênesis
mas a gente vai entender que o livro de Gênesis não está ali na Bíblia só para ser o primeiro livro. Ele está ali para ensinar muitas coisas para nós sobre propósito, sobre chamado, sobre várias coisas, sobre também para que o homem foi criado, que é uma coisa muito importante. Hoje, se você for perguntar, né, posso até fazer essa pergunta aqui: alguém não sabe qual que é o seu propósito? Talvez alguém possa dizer assim nesse momento, né? Eu não sei qual que é o meu propósito. Então, em Gênesis a gente consegue achar o propósito do homem, né? Do homem e mulher, no caso. O propósito nada mais é do que para que você foi criado, né? Para que você foi criado? Isso é o propósito. Então, nós devemos saber para que a gente foi criado, certo? O segundo estudo que a gente vai fazer, né? Depois que a gente descobre para que a gente foi criado, o próximo estudo aqui é sobre dízimo, oferta e primícia. Alisson, por que a primícia fica no final? A primícia não tinha que ser o primeiro? Na verdade, tinha que ser o primeiro, mas é uma revelação, e a revelação ela é progressiva. Então a gente vai estudar sobre dízimo e oferta e primícia. O segundo estudo que a gente vai fazer: vida cristã equilibrada. Claro que todo esse estudo, né? Até mesmo numa reunião o pastor comentou com nós que é para a gente formar as palavras e mandar para ele. Claro que é todo um estudo assim que a gente vai fazer, não é que eu vou ter a totalidade de ministrar. Tem muita coisa que eu vou dizer, pastor, eu sei até aqui, né? O senhor pode nos auxiliar nessa aula aí, entendeu? Vai ser um conjunto que a gente vai montar aqui, né? Para nós aprendermos, né? Quando a gente fala que a gente está ensinando, na verdade, eu estou aprendendo duas vezes. Vocês estão aprendendo, né? E eu estou aprendendo mais uma vez. Ainda que eu esteja ensinando, mas eu estou aprendendo de novo. Só que pela segunda vez. O outro assunto vai ser o reino de Deus, né? O reino de Deus. Eu coloquei só títulos assim, mas vocês vão ver que é muito legal. Isso aqui é muito... eu estudei sobre isso, algumas coisas, e muito interessante. O próximo aqui é ensinamentos práticos da vida com Cristo. Ensinamentos práticos da vida com Cristo. Próximo aqui, contemplando Cristo nas Escrituras. Eu estou falando assim só os títulos para vocês verem que é fantástico isso aqui. Próximo, princípio de revelação da palavra. Outro, como ser dirigido pelo Espírito Santo. O outro, transformação da alma. Outro tema, operações do Espírito. O outro tema, a nova aliança. Outro, a vitória sobre o pecado. O princípio de fé, batalha espiritual, nossa herança em Cristo. Esse aqui é um outro tema, oração, né? Oração, um tema, o qual a gente também vai precisar chamar pessoas que trabalham com o ministério de oração. Então, vocês estão entendendo que, tipo assim, não vai ser assim, vai ser tipo assim, são várias pessoas que vão participar, né, desses estudos que a gente vai fazer, seja aqui na Rede Metanoia. Eu tenho muita vontade de fazer, tipo assim, um dia a Rede Metanoia, assim, começar de tarde. Fazer que nem o pastor faz os seminários, no caso, né? Aí começa de tarde, né, a Rede Metanoia, e vamos até as 8 horas da noite, ou até mais. Próximo aqui é o Evangelho da Graça e do Reino, autoridade e submissão, o poder da unidade. O poder da unidade, hoje eu vou comentar um pouco com vocês aqui sobre essa palavra. Maturidade no Espírito, volume 1, né? E maturidade no Espírito, volume 2. Por que a importância, Alisson, desse texto, né? Desse tema ali, maturidade no Espírito? Vocês concordam comigo se a gente não tem maturidade, né, para conquistar algo, a gente não vai conquistar.
Então vamos supor, eu vivi isso na célula, eu testemunhei, né, para os meninos da célula lá, que tipo assim, ó, aparentemente você olha para mim, né, o Alex é bem novo assim, né, é bem novo assim, desse jeito dele, mas eu testemunhei para eles que mesmo sendo bem novo, eu conheci a palavra de Deus com 16 anos, mas eu fiquei 10 anos sendo crente e estagnado, nunca experimentei o sobrenatural, né? Não culpo as pessoas que ministraram para mim, por quê? Porque me faltava maturidade no meu espírito. Então, nem sempre a gente vai poder dizer assim, o meu líder não me ensinou, o meu pastor não me ensinou. Será? Será que você tinha maturidade? Você não tinha maturidade. Então a gente vai trabalhar isso aí, maturidade no espírito. Esse maturidade no espírito trouxe muito conhecimento para mim, como pessoa, como pai, como filho, né, como marido. E eu amadureci em várias áreas, simplesmente querendo amadurecer no espírito, né, amadurecer nas coisas de Deus. Então, aí um outro tema que eu gosto muito, né, a queda de Lúcifer. Aí um outro tema que com certeza, né, nós vamos chamar um especialista para falar sobre isso, que é sobre escatologia. Vamos chamar o pastor para nos auxiliar nisso, né? Isso aqui é uma sequência de estudo que eu montei que a gente vai fazer. Porque assim, uma coisa eu aprendi. Se você diz, eu sou filho de Deus, eu me converti, e eu quero fazer algo para Deus, na verdade, você vai entrar naquilo que Deus já começou a fazer. Então você não vai fazer nada para Deus. Na verdade, você vai entrar e vai começar a fazer aquilo que Deus já falou que tem que fazer. Então, por que a gente tem que ter uma série? Essa série aqui, é como se fosse assim, eu quero ir a São Paulo. Então o que eu tenho que fazer? Eu preciso achar as ruas que vão me levar até São Paulo. Então vamos supor, para a gente andar naquilo que Deus tem para nós, a gente precisa andar por essas ruas, né? E essas ruas é o que? É a palavra de Deus. Então, o próximo aqui deixa eu ver aqui, escatologia eu falei, né? Liderança e edificação do corpo de Cristo. Armadilha, o próximo já, né? Armadilhas de Satanás. Esse outro tema aqui é muito poderoso. Lealdade e honra. Meu Deus, lealdade e honra é o que faz com que você acesse aquilo que Deus já preparou para você, com lealdade e com honra. A gente vai falar nisso. O outro aqui é o mínimo que eu preciso saber para me dizer cristão. Quando eu li isso, eu li esse título, né? Que isso aqui é um estudo também que eu tenho lá, que eu fiz, né? E eu li eu pensei, antes de eu ver como que faz isso, eu vou escrever aqui para mim ver se pelo menos o mínimo para me dizer cristão eu sei. Aí eu anotei lá, né? Eu aceitei Jesus, eu criei em Jesus, sabe? Eu fiz um panorama, né? Agora eu vou lá ver o que tem nesse estudo. Daí eu fui lá naquele estudo lá, bateu algumas coisas, mas muita coisa me mostrou que na verdade eu me dizia cristão, né? Mas eu nem sabia que na verdade eu era cristocêntrico. Aí eu descobri essa palavra também, né? Cristocêntrico, que é a pessoa que toma as suas decisões primeiro consultando a Cristo, né? Alisson, como que a gente consulta Cristo? Olha que interessante, vou falar só um pouquinho. Como que eu consulto a Cristo? Reconhecendo, né, ou uma liderança ou um pastor que ministra sobre a tua vida. Então você consulta a Cristo em outra pessoa. E aí quando eu li, eu pensei, consultar a Cristo, né? Tem que orar e imaginar Cristo. Eu pensava isso, né? Só que não, o consultar a Cristo é o quê? É se achegar a alguém, né? Orar com a pessoa, falar com ela, e aí então você consulta a Cristo dessa maneira, com os teus irmãos. E o último tema, tabernáculos, que é o nome do nosso ministério, né? Tabernáculos. Deu para compreender aí? Um pouquinho? Vamos dar um glória? Deixa eu ver
Amém? Meu Deus. Exatamente, pastor. Assim, ó, agora todo mundo abriu em Atos aí, né? A gente vai falar sobre Pentecoste. Pentecoste nada mais é do que uma festa que os judeus celebram por causa da lei, né? Foi dado a lei, e quando foi dado a lei, essa lei ela foi dada num período, né? Num tempo. E os judeus, eles são especialistas em eternizar os tempos, épocas, né? Até porque é um mandamento, né, de Deus, que ele iria se comunicar com o seu povo através de tempo e épocas. Então vamos supor, na época, no tempo que eles receberam a lei, eles comemoraram uma festa, e essa festa foi eternizada. Até hoje essa festa é comemorada, e coincidiu, né, com que na época de Jesus ele cumprisse todas as leis. Isso o que seria cumprir todas as leis? Participar de todos os rituais judeus, né? Então isso seria o cumprir a lei, tá bom? Então todo mundo abriu lá em Atos. Agora, antes de a gente começar a ler em Atos, vocês vão folhear a sua Bíblia para trás e diz para mim quem caiu no livro de João aí. Quem não caiu está sem Bíblia. Mas se você folhear, né, fazer uma folha para trás, vai em Atos dos Apóstolos. Vini, quem escreveu Atos dos Apóstolos? Errado. Bernardo. Não, calma, não. Eu perguntei para ti e agora eu vou perguntar para outras pessoas. Alguém sabe? Boa. Lucas. Lucas foi o participante. Tá, acharam lá então João, né? João capítulo 20. Todo mundo achou João capítulo 20? Preciso que vocês fiquem conectados aqui comigo e quando eu fazer uma pergunta me respondam para me fazer a continuação. Todo mundo achou? Sim. João capítulo 20, versículo de 21 e 22. Todo mundo está lá? A palavra vai dizer assim, ó: disse pois Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai enviou, também eu vos envio a vós. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. Todo mundo está aqui comigo? Então o que Jesus soprou, né? O que Jesus soprou sobre os discípulos? O Espírito Santo. Todo mundo encontrou isso na sua Bíblia? Eu preciso que vocês peguem uma caneta. Na célula eu já ensinei isso, por que pegar uma caneta e por que de riscar. Fala, Vini, para nós, a janela da alma, o que é? Nossos olhos e os nossos ouvidos são a janela da alma. Quando você faz com que os teus olhos se voltem para a palavra de Deus, ou com que os teus ouvidos escutem a palavra de Deus, você está cumprindo com um conceito do quê? De entender a revelação que tem por detrás da letra. Agora, quando alguém fala assim, abre lá em João 20, 21, a pessoa está, vou olhar na televisão, tudo bem. O pastor falou sobre frequência, né? Uma palavra assim que eu também tenho, na verdade, tenho que até me acalmar de falar ela, porque eu falo demais, né? Então vamos supor, não trouxe minha Bíblia, eu vou ler a Bíblia na televisão, você vai conectar com uma frequência. Não trouxe, não vou nem ler ali, vou ler no celular, você vai conectar com uma frequência. Eu trouxe a minha Bíblia, Alisson, e ela está aqui na minha frente, você vai conectar com a frequência mais forte de todas, que é a palavra de Deus, que é o verbo, que é o próprio, né, a própria palavra de Deus, a própria revelação daquilo que Deus pré-escreveu o nosso destino. Então a gente conecta com a palavra. A maior frequência que você vai ter é o que? Se conectar com a palavra. Agora pega a segunda. A segunda é você criar um compromisso com a palavra. Qual que é o compromisso? Riscar a Bíblia.
mas não é pecado, não é pecado. Risca a Bíblia, porque quando você risca a Bíblia, você força o teu corpo. Todo mundo sabe que a gente é espírito, alma e corpo, né? A gente é tripartido, espírito, alma e corpo. O nosso espírito já está conectado com Deus, a nossa alma, ela está meia doida assim, ela está querendo não obedecer o espírito, mas ela é obrigada a obedecer o espírito, e o nosso corpo, ele está bem separado. O espírito e a alma são acopladas. Todo mundo sabe o que é acoplado, são grudados e não conseguem desgrudar. Mas o corpo, ele é meio solitário, ele quer fazer meio o que ele quer. Então, quando você faz com que os teus olhos, ou quando você obriga aos teus olhos olharem a Bíblia, você está falando assim: corpo, você está sob o domínio do Espírito Santo que habita dentro de você, porque você obriga ele a olhar a palavra. E quando você olha a palavra com os olhos abertos, que é a janela da alma, quando você olha, a revelação da palavra salta em você. Todo mundo compreendeu? Então agora a gente vai. Todo mundo entendeu que o Espírito Santo foi recebido pelo sopro de Jesus? Amém? Vocês têm que dar um glória. Sabe por que dá um glória? Olha só, muitas coisas eu aprendi ao longo do caminho, e eu me perguntava, por que tem que dar glória? Por que tem que falar, né? Amém? Esse dia o pastor já nos deu a aula disso, né? Mas glória, cada vez que você dá um glória a Deus, você está fortificando a sua fé. Então vamos supor, fez sentido para você? Glória a Deus. O que é isso? Você está fortificando a sua fé. Tudo bem? Agora a gente vai abrir lá em Lucas 24, 45. Todo mundo achou? Todo mundo achou? Amém? Ó, agora vocês podem fazer o seguinte. Eu tinha que ter falado antes, né? O que vocês vão fazendo? Vocês vão pintando na Bíblia de vocês, e aí vocês vão colocando as próximas referências, porque é assim que vocês conectam as coisas. Porque assim, ó, hoje eu estou ministrando aqui, né? Hoje eu estou ministrando aqui, estou carregando a palavra. Só que assim, ó, eu não estou fazendo nada de novo. Eu não estou fazendo nada novo. Nós estamos aqui sempre ouvindo a palavra de Deus, sempre ouvindo os nossos livros ministrando a palavra de Deus, e eles também não estão fazendo nada novo. Eles estão repetindo o que a Bíblia diz. Tanto que na verdade a gente está repetindo isso desde muito tempo atrás. Então o que acontece? Quando você cria essa intensidade de anotar e de riscar, você é o próximo a subir aqui a ministrar a palavra. Agora, quando nós não fizermos isso, quando a gente não tem compromisso com isso, provavelmente a gente vai ser o crente de banco. E essa não é a ideia. A ideia não é a gente se tornar crente de banco, é a gente se tornar crente ministrante da palavra de Deus. Então todo mundo achou Lucas 24, capítulo 49. Agora que eu falei, o capítulo é 24, o versículo é 49. Todo mundo achou? E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Pinta na Bíblia de vocês: do alto sejais revestido de poder. Outra coisa, quem não tem Bíblia, que nessas palavras que eu estou lendo agora não está vermelha, o mais rápido possível é vocês conseguirem uma Bíblia assim. Por quê? É muito interessante, toda vez que fica vermelho aqui na minha Bíblia, é o próprio Jesus que está falando. Então vocês precisam saber quando Jesus está falando ou quando é um comentário, né? Quando é um outro ministrante. Vocês precisam saber essa diferença. Que nem tipo assim, dá para dizer assim, eu não gosto de dizer assim, mas dá para dizer assim: os personagens da Bíblia, tem vários personagens da Bíblia, né? Não é legal falar assim, mas vamos falar assim: tem vários personagens na Bíblia, né? Você pode ter o seu personagem favorito, mas eu aconselho você, né? Se o teu personagem favorito não for Jesus, eu aconselho você colocar esse personagem favorito em segundo plano
e colocar em primeiro plano o personagem favorito Jesus, assim como eu tenho, o meu favorito é o Batman e o segundo é o Homem-Aranha, entendeu? Dessa maneira simples assim. Então, o meu favorito era Davi porque o cara matou o Golias. Primeiramente você tem que entender que realmente o cara é legal, o cara foi conhecido pelo um grande teólogo, segundo o coração de Deus. Ainda que você não vai encontrar isso na Bíblia, se eu não me engano, mas o cara é o segundo coração de Deus, o cara foi o rei, o cara é o top. Não, o cara é o top, eu não estou tirando o mérito dele, mas se ele é o primeiro, coloca ele em segunda, que nem o Homem-Aranha está no meu, e coloca Jesus em primeiro. Até aqui tudo bem? Depois eu vou falar para vocês por que você tem que fazer isso, tá bom? Então olha só que interessante, em João, antes de a gente entrar em Atos ali, em João a gente tem a certeza que o Espírito Santo já estava sobre os apóstolos, e mais, em Lucas a gente vai ter a certeza que Jesus afirmou que existia uma promessa, e essa promessa tinha que se cumprir. Vocês acham que Deus daria uma promessa e não iria cumprir? Eu acho que não. Deus não vai fazer dessa, vou dar uma promessa para o meu povo e não vou cumprir. Então, se Deus dita uma promessa, é porque Ele vai cumprir. Todo mundo está aqui comigo? Sim. Então, está todo mundo feliz? Glória a Deus, Então, agora a gente vai entrar em Atos dos Apóstolos. Volta para Atos. Quem está em João, ou quem foi lá para Lucas, é só voltar para Atos. Amém? Todo mundo está em Atos? Em cima do capítulo, vocês vão colocar uma flechinha e vão escrever assim, promessa. Capítulo 1, flechinha para cima e escreve promessa. Todo mundo tem uma palavra, todo mundo carrega uma palavra. Nem todos obedecem essa palavra que está dentro das pessoas. Dentro de você, aliás. Então vamos supor, todo mundo tem uma palavra para entregar para Deus. Nem todo mundo obedece essa palavra que está dentro. Então fiquem atentos aos sinais. Vocês precisam começar a obedecer a palavra que está dentro de vocês. Eu tenho uma convicção, eu tenho uma certeza que eu carrego uma palavra dentro de mim. E essa palavra é uma palavra que vai mudar uma geração. Só que só vai mudar a geração que parar para ouvir aquilo que eu tenho para falar. E se não reconhecer Deus na minha vida, também não vai acessar esse novo de Deus. Quando eu falo novo, na verdade é só a intensidade que eu entrego, porque não tem nada novo. Tem uma intensidade diferente. Então eu entrego numa intensidade. Vocês vão receber nessa intensidade, Pode-se dizer também, eu entrego numa frequência, você recebe uma frequência. Da maneira que você recebe, você também vai ter pessoas específicas para entregar a palavra de Deus. Então vamos supor, se torna impossível nós estar 12 anos aqui ouvindo a palavra do nosso pastor e não carregar uma palavra. É impossível, todo mundo tem uma palavra, mas nem todo mundo às vezes obedece a palavra. Então a gente vai aprender a obedecer a palavra. Todo mundo escreveu promessa? Então o primeiro versículo vai dizer assim, fiz, capítulo 1, fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou não só a fazer, mas a ensinar. Eu não sei se eu vou conseguir sair desse versículo. Preste atenção nisso aqui. Risca ali esse detalhe. Fazer, mas a ensinar. Todo mundo entendeu? Fiz o primeiro tratado, ó Teófilo. Em outro momento, você está com o meu pastor, eu quero perguntar para ele assim, pastor, vamos descobrir quem que é esse Teófilo. Porque Teófilo também significa queridos de Deus. E aí tem vários argumentos, pastor, que dizem que pode-se dizer o povo querido de Deus. Uns dizem que esse cara era um patrocinador de Lucas. Tem várias versões, dá para a gente avançar nisso, em outro momento estudar. Ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou não só a fazer, mas a ensinar. Preste atenção no detalhe. Primeiro Jesus fazia, depois ele ensinava. Então por que eu digo assim, Alisson, por que eu digo assim, pessoal, não sei se eu vou conseguir sair desse versículo,
porque eu não vou ensinar algo para vocês que primeiro eu não vou fazer. Então eu preciso. Jesus ele tinha um sistema que ele fazia as coisas na frente dos discípulos dele. Ele fazia, seja ou sumir na frente dos discípulos deles, e os discípulos ficavam perguntando: para onde foi Jesus? Para onde foi Jesus? Até que alguém mais próximo de Jesus: não, ele subiu lá no monte e está orando. Então o fazer nem sempre é você estar olhando, é você estar sabendo o que está acontecendo. Então vamos supor, para os discípulos meus da célula: vocês precisam saber que eu oro. Se você tem dúvida disso, a gente vai orar junto, porque não vai adiantar eu ensinar vocês se primeiro eu não fazer. Então agora nesse momento aqui, tudo certo? Aqui está o escritor dos Atos dos Apóstolos, Lucas. Coloca a música aí. A gente vai fazer uma adoração agora e logo a gente vai continuar lendo a palavra e sendo ministrado. Coloca. Deixa eu ver o nome. Atraídos pelo fogo. Então agora a gente vai ouvir uma música e a gente, quem não sabe a letra da música, quem não sabe cantar a música, escute a música, mas primeiro a gente vai fazer e logo em seguida a gente vai continuar estudando a palavra de Deus, certo? Vamos adorar a Deus dessa maneira aí, essa palavra fala. Pode colocar aí quando vocês quiserem, né? Fique à vontade. Peço que não demore, peço que você seja um cooperador. Graças te damos, Pai. Obrigado, Deus, porque o Senhor tem sido bom, Pai. Eu agradeço a Deus, Pai, pela oportunidade de estar aqui ministrando a Tua palavra. Também reconheço, Pai, que o Senhor que é o que faz. Não é nada sobre mim, não é sobre o quanto eu estudei, não é sobre o quanto que eu sei. É sobre o quanto o Senhor pode usar a minha vida, porque eu não sou capaz, Pai, de conquistar nada, e nem de fazer com que as pessoas cheguem a lugar nenhum, mas o Senhor através de mim, o Espírito Santo que está dentro de mim, pode sim, Pai, ativar as outras chamas, para que eles possam, no nome de Jesus, conectar, Pai, com o Eterno, Pai, em nome de Jesus. Quando estiver pronto, pode soltar a música. Se vocês quiserem ficar de pé, se vocês quiserem ficar sentados, se vocês quiserem rolar, pode fazer o que vocês quiserem. Só a gente tem que adorar o Senhor nesse período aqui. Batiza. Dá pra me cantar, né? Oi. Parabéns. Então vamos orar. Deus, Senhor, em nome de Jesus, essa palavra a gente precisa escutar, a gente precisa ouvir essa música. Essa música vai nos trazer clareza daquilo que o Senhor tem para nós no dia de hoje, Pai. Quando começa a ministração assim, normalmente um espírito de confusão, ele tenta invadir a igreja. Para quê? Para que a gente não consiga entender aquilo que o ministrante quer entregar a palavra. E esse espírito, né, a gente pensa assim: ah, mas esse espírito não consegue entrar na igreja. Consegue entrar sim. Esse espírito traz sono, né? Esse espírito traz, tipo assim, ó, vamos supor, o pastor está ministrando uma palavra e parece que você não consegue entender a palavra. É um espírito que fica rondando a cabeça de vocês. Então sempre repreenda esse espírito. Muito importante também, né, as pessoas que oram, né, para que o culto aconteça conforme aquilo que a gente tem planejado, que o Espírito Santo tem planejado. Orem repreendendo esse espírito, o espírito de confusão, o espírito de ataque do inferno. Aí pode aumentar bem o volume. E aumenta bem o volume e vamos fazer. Somos atraídos pelo fogo. Temos
só orar de novo. Vamos continuar louvando a Deus. Essa música vai começar a fazer um pouco mais de sentido para vocês depois que a gente finalizar essa ministração. Mas muito importante a gente já nos entregarmos a ela. Todos reunidos no mesmo lugar, todos desejando tua presença, todos reunidos no mesmo lugar, todos desejando tua presença. Vocês podem dizer no fim do som. Ouvindo o som que vem do céu, o vento impetuoso traz línguas de fogo, batiza a luz, batiza. O vento impetuoso traz línguas de fogo, batiza a luz, batiza a luz. Todos reunidos no mesmo lugar, todos desejando tua presença, ouvindo o som, ouvindo o som que vem do céu, ouvindo o som que vem do céu, o vento impetuoso traz línguas de fogo, batiza a luz, batiza a luz. O vento impetuoso traz línguas de fogo, batiza a luz, batiza a luz. O vento impetuoso traz línguas de fogo, batiza a luz, batiza a luz. O vento impetuoso traz línguas de fogo, batiza a luz, batiza a luz. Um só coração, uma um só coração, uma só voz, uma canção.
Obrigado, Pai. Não conseguimos fazer nada, não conseguimos avançar para lugar nenhum se a presença do Espírito de Deus não estiver no nosso meio. Vamos rodar em círculo 40, 400, milhares de anos, se não fazermos com que o Espírito de Deus esteja no nosso meio. A principal ferramenta para fazer com que a manifestação do Espírito de Deus venha no nosso meio é a nossa boca, é o louvor, é a adoração. Não tem outra maneira. Oferta faz com que Deus olhe para você, faça com que Deus recompense a você. Mas se você quer que Ele desça, se você quer que Ele saia do trono dele, né? Alguns estudiosos vão dizer que Ele não sai do trono, mas que o Espírito dele saia do trono e venha sobre a igreja. A única maneira é nós adorando, é nós cantando, é nós glorificando, é nós fazendo isso que a gente acabou de fazer. Não há dificuldade em fazer isso. Às vezes não temos prática de fazer isso, mas é tão simples, porque Deus tão poderoso, Ele não ia colocar algo místico ou algo difícil para nós fazermos, para que a presença dele viesse sobre nós. Ele não ia fazer isso com nós. A coisa mais doida, a coisa mais louca que Ele fez foi dar o seu filho. Isso é uma loucura, dar o filho. Isso é uma tremenda loucura. Então, as outras coisas Ele facilitou, né? Então a gente vai avançar agora, ainda em Atos dos Apóstolos, agora a partir do verso número 2, a Bíblia vai dizer assim: até ao dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolheu. Preste atenção, Ele deu mandamentos. Se atentar aos detalhes do texto é isso. Peguem essa prática, pegue a caneta. A gente não sai lendo o texto infinitamente para dizer, já lemos todo o Atos dos Apóstolos. E a pergunta é, e a manifestação da palavra de Deus na tua vida, trazendo cura, trazendo libertação, trazendo o reino para essa terra, trazendo o governo de Deus para essa terra, está acontecendo isso? A manifestação de demônio, curas, está acontecendo isso? Se está acontecendo isso, então beleza. Mas se não, a gente precisa parar e se atentar aos detalhes. Então preste atenção. Depois de ter dado os mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que Ele escolheu, preste atenção. Quando Ele soprou, olha só isso aqui. Quando Ele soprou sobre os apóstolos, tudo aquilo que Ele falava, tudo aquilo que Ele ensinava, muitos discípulos eles não conseguiam compreender, eles não conseguiam ter o entendimento. E Jesus fazia, aí depois ia para os seus aconchegos, né? Ele ia descansar. E quem que ia descansar com Ele? Eram os discípulos. Então vamos supor, Ele fazia para todo mundo, mas ensinava os discípulos. Agora preste atenção, Ele fazia, as pessoas ainda não compreendiam, Ele vinha com os discípulos, Ele ensinava os discípulos, e mesmo os discípulos chegavam assim, eu penso no meu humilde raciocínio que eu acho que tinha discípulo que ficava assim, escutando Ele e anotando, o que é isso que Ele está falando? O que é isso? Vai anotando. E acaba de uma vez, acabava o sermão, né? Os discípulos iam com Ele, os discípulos chegavam assim para Ele: Jesus, o que é isso que Tu falou lá? Nós andamos contigo e nós não conseguimos compreender. Como que eles vão entender? Eu imagino isso na minha cabeça, porque Ele falava por parábolas, né? Por muito tempo a gente falava que as parábolas eram para facilitar, porque nós não ia ler o texto. Mas hoje a gente foi ler o texto e o texto diz assim, que as parábolas são para dificultar o entendimento. Então nossa, como assim? Então o que eu penso? Eu penso assim, os discípulos se achegavam e mestre, explica para nós aquilo que Tu falou lá.
E aí ele tentava explicar, alguns pegavam, outros não pegavam, né? E assim seguiu o ministério dele. Só que tem um porém. A lei foi escrita em tábuas, né? E foi dada a Moisés. E essa lei, né? Ela foi resumida, ela foi comprimida, né? Aos preceitos, né? Então, tipo assim, é muito difícil você seguir todos os preceitos, né? E também os 10 mandamentos. Era difícil. Então, vamos supor, o discípulo chegava assim: mestre, como amar o próximo? E aí ele falava, né? Tem que amar o próximo. Porque é fácil de entender, é difícil de aceitar. E aí no próximo, eu posso estar falando da minha esposa, posso estar falando do meu irmão, posso estar falando do Luiz. E quando ele fala que nós devemos amar os inimigos? E aí? Vocês imaginam os discípulos chegando: mestre, como é que nós vamos amar os inimigos? Vocês estão matando nós aqui, né? Tipo os romanos na época, né? Eles estão matando nós, como que a gente vai amar eles? Então eles não conseguiam entender de fato. Agora preste atenção nessa palavra aqui, ó. Ele ensinou, ele falou e eles não entenderam. Só que quando ele soprou o Espírito Santo sobre ele, assim quando que nós aceitamos a Jesus e aceitamos que o Espírito Santo morasse dentro de nós, agora a lei não é mais em tábuas, agora a lei é dentro do nosso coração. Agora a gente pode até falar assim: como amar o meu inimigo? Só que o como agora já está resolvido. Tem como amar o inimigo. Só basta você procurar dentro de você que tem como amar o inimigo. Então agora a lei, né? Os mandamentos agora já estão dentro de vocês pelo Espírito Santo. Não tem mais fugir. Agora está eternizado dentro de nós. Agora o Espírito, né? Ele vai dar intuição para vocês. A intuição do Espírito, ela sempre vai ser boa. Então, tipo, dar sempre vai ser uma intuição do Espírito. O não dar é a intuição da tua alma, do Espírito ainda que está com um restinho de alma. Então, quando você não quer dar, você está seguindo nesse parâmetro. E agora Jesus afirma, né? Na verdade, o relato de Lucas, né? Lucas está escrevendo e ele está falando a respeito disso, né? O Espírito Santo aos apóstolos que escolheu, no caso, né? Até ao dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos escolhidos, né? Então, nem todo mundo recebeu o Espírito Santo. Os apóstolos escolhidos receberam o Espírito Santo. O Espírito Santo, na verdade, já estava dentro dos apóstolos. A gente viu num texto anterior. Vamos avançar. Versículo 3: aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas infalíveis, que na verdade são provas infalíveis, sendo visto por eles por um espaço de 40 dias, e falando das coisas consentimente ao reino de Deus. Então preste atenção. Por que eu pedi para vocês escreverem no capítulo 1 promessa? Porque aqui agora ele está fazendo com que a promessa, que foi a que o pai dele enviou, comece a se cumprir. Então ele começa a manifestar a promessa. Até então a promessa era só uma promessa. Jesus ainda não tinha morrido, Jesus ainda não tinha ressuscitado. E aí ele falava, né? Convém que eu tenha que padecer, convém que eu tenha que morrer. E o discípulo: como assim, mestre? Não, mestre, não pode morrer. Ele tem todo o contexto, né? Mas os discípulos sempre ficavam indignados com aquilo que ele falava. Só que a partir do momento que ele sopra o Espírito dentro dos apóstolos, alguma coisa sobrenatural já começa a acontecer. Versículo 4: estando com eles
determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele: de mim ouviste, que é a que está no versículo, no capítulo de João 20, 21, 22. Essa é a promessa que vocês ouviram de mim. Ele fala da promessa dele. Vocês estão vendo que se a gente se atentar aos detalhes, rapidinho, o espírito de confusão entra na mente de vocês, vocês começam a ficar assim, atentos a querer entender a palavra e não vão conseguir, porque há uma necessidade de uma repreensão de espírito. Vocês têm que repreender espírito que não deixa com que eu entenda a palavra, que não deixa com que eu entenda a revelação. Sai de perto de mim, eu preciso entender. Eu quero olhar minha Bíblia aqui. Você tem ousadia para perguntar para mim se você quiser. Vocês estão entendendo o que eu estou falando aqui? Ele falou de uma promessa, e a promessa começou a se cumprir. A promessa está sendo cumprida. Lucas está relatando aqui para nós. 5. Porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Que dias são esses? Os dias da promessa. E eu tenho que padecer, eu tenho que morrer. O meu pai disse que eu vim para cá para morrer, para fazer com que vocês parem de tentar cumprir a lei e vocês comecem a fazer aquilo que está dentro de vocês. Entendeu? É um texto assim um pouco que nós temos que ler e reler para conseguir entender. Mas o Espírito Santo vai nos trazer a revelação. Amém? 6. Aqueles, pois, que haviam reunido perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurará tu nesse tempo o reino de Israel? Eles não conseguiam compreender o que estava acontecendo. Só que, o que eu falo para vocês na célula? Ainda que vocês não estejam entendendo, eu preciso saber se tem dúvida dentro de vocês. Eu preciso que vocês façam perguntas. Porque se eu falo uma coisa, eu penso que vocês entenderam, vocês não entenderam e eu prossigo, perderam a revelação. Vai ficar no banco, vai ficar 10 anos no banco e não vai nunca entender a revelação. Há uma necessidade de a gente perguntar. A gente precisa perguntar. Ele falou algumas coisas que para ele era óbvio e os discípulos perguntaram. Então é nesse tempo que o Senhor vai restaurar, o reino de Jerusalém. Então ele treinou os discípulos a fazer pergunta quando não estavam conseguindo entender aquilo que ele estava ministrando naquele momento. Vamos avançar. 7. E disse: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Então preste atenção, muitas coisas que há dúvidas dentro de nós, pode ser sim, que isso vai acontecer, mas não cabe a nós saber o tempo e também nem a estação. Porque se a gente começar a saber o tempo e a estação de algumas coisas que não são tão relevantes para nós, a gente vai parar de usar a nossa fé. E aí é um problema, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Vamos avançar. 8. Mas recebereis o poder do Espírito Santo. Risca, pinta, é o próprio Jesus falando. Poder do Espírito Santo. Poder do Espírito Santo, pinta aí. Pintaram? Mas recebereis o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e sereis testemunha tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Todo mundo está aqui comigo? Olha só, falando essas coisas que eu acabei de ler aqui para vocês, ele falando essas coisas, estou falando isso para vocês. Olha o que aconteceu, versículo 9. E quando dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando
de seus olhos. Todo mundo está aqui comigo? Amém? Preste atenção. Tudo isso que eu li ali para vocês, que é um pouco assim, né, tem que prestar atenção. Ele foi falando isso. Imagina a cena. Ele foi falando isso e foi sendo elevado às alturas. Eu sendo elevado às alturas. E foi sendo elevado às alturas até que o quê? Uma nuvem ocultou. Uma nuvem fez com que, meu Deus, cumpriu a promessa. Morreu, voltou, falou com nós, soprou o Espírito, leu que a promessa se cumpriu e foi assunto ao céu. Meu Deus, era verdade. O discípulo começa, né? Meu Deus, era verdade. Preste atenção, vou mostrar algo para vocês. Alguém? 8h20, está tranquilo? Está tranquilo? Está todo mundo tranquilo, hein? Preste atenção. Agora eu preciso que vocês vão para, essa cena aqui, eu acabei de relatar para vocês. Ele falou tudo isso e os discípulos viram ele sendo elevado, até que uma nuvem ocultou eles. Aqui nós estamos na terra olhando. Agora eu vou mostrar algo para vocês. Já vamos falar de Pentecostes, tá bom? Vamos para Daniel capítulo 7, versículo 13. Olha que loucura isso. Vocês estão aqui comigo? Vocês conseguiram compreender que tudo isso que Jesus falou, ao momento que ele era falado, ele subiu aos céus? Agora eu vou mostrar outra coisa para vocês. Claro, né, que a gente está falando agora do Kairos. Né? A gente vai falar agora do Kairos. O Kairos seria o tempo de Deus. Agora vocês vão ver, os discípulos viram Jesus subindo. E Daniel viu Jesus chegando. Olha que legal isso. Todo mundo achou? Daniel capítulo 7, versículo 13. Todo mundo achou? Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha nas nuvens do céu um como o Filho do Homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Olha só que doido isso. Vocês conseguem entender que uma visão futura, Daniel está vendo Jesus chegando no céu? O ancião de dias é o Pai, o próprio Deus. Vocês prestem atenção aqui, que até para Jesus chegar diante de Deus, ele precisa ser escoltado. Ele foi escoltado por anjos até chegar na presença de Deus. Olha lá, vocês estão aqui comigo? Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha nas nuvens do céu um como o Filho do Homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Essa é uma conexão da palavra, né? É uma conexão da palavra, no qual você vê que Jesus fez algo e depois foi relatado por outras pessoas aquilo que Jesus estava fazendo. Para quê? Para que isso ficasse como prova, para que a nossa fé fosse alimentada, para que um dia a gente não parasse assim, acho que eu não vou mais acreditar em Jesus, acho que eu não vou mais acreditar naquilo que ele fez. Então, por isso que são feitos esses relatos, para que a nossa fé seja fortalecida. Agora vamos voltar para Atos capítulo 1, versículo 10. Todo mundo achou? Estando com os olhos fitos, acho, no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram dois homens vestidos de branco. Preste atenção. Dois anjos estavam aqui na terra.
mas lá no céu, quando Jesus estava sendo escoltado até o ancião de dias, provavelmente também tinha 2 anjos escoltando. Então preste atenção à operação dos anjos. Eles operam nas regiões celestiais e eles também operam aqui embaixo. Só basta ter alguém interessado naquilo que está acontecendo de fato, que seria o quê? O que está acontecendo? O mestre se foi, e agora? E agora apareceu o anjo. 2 homens vestidos de branco, 2 anjos, os quais lhes disseram: homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu o viste ir. Amém? Vamos para o capítulo 2. Capítulo 2. Puxa a flechinha para cima, escreve poder e revestimento. Poder / revestimento. Ó, vou mostrar para vocês aqui, ó. Quem conseguir enxergar, ó como é que eu faço, ó. Eu escrevo assim, ó. Faço a flechinha, escrevo. Faço a flechinha, escrevo. Entendeu? Por que a Escrito faz isso? Porque eu quero que vocês, outrora, quando eu estiver bem velhinho, e Jesus não estiver voltado, vocês estejam repetindo essas palavras aqui. Agora, se não anota, vai olhar o vídeo no YouTube depois, vai anotar. Poder / revestimento. Vamos lá, capítulo 2, verso 1. E cumprindo-se o dia de Pentecoste, estava todos concordemente no mesmo lugar. Pega a visão. Concordemente. Pinta. Poder da união. Lembra que eu falei lá das séries? Lá eu falei, uma hora eu vou falar disso aqui. O poder da união. Ai, não acredito. O poder da união, no caso. Isso aqui. Azul igual não sei quem. Então preste atenção aqui, ó. Todos estavam reunidos num lugar em concordância. Isso, em concordância com o quê? Em concordância com aquilo que Jesus tinha falado. Ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestido. Fiquem juntos. Agora, a pergunta é, e ninguém fala, e ninguém sabe às vezes, mas o que eles fazem reunidos junto? O que vocês fazem quando estão reunidos junto? Vocês fazem o quê? É isso que a palavra está querendo ensinar para nós. Quando a gente está unido, seja aqui na metanoia, qual que é a nossa intenção? A intenção, na verdade, de todos que estão aqui é a mesma, de querer aprender algo de Deus. Mas qual que é o propósito que vocês estão aqui? Para que você se reúne? Porque não basta estar em unidade, mas mesmo em unidade, vocês não estão fazendo aquilo que foi dito por Jesus. Jesus falou assim, ó, fiquem aqui, fiquem junto aqui. Opa, fiquem junto. Ei, quando nós estávamos junto com Jesus, o que nós fazíamos? Nós orávamos, nós cantávamos hino, nós buscávamos, nós queríamos entender, nós estudávamos as palavras. Então, quando a ideia de estar junto, não é simplesmente estar junto e não fazer nada. Nós precisamos estar junto com aquilo que Jesus falou para nós fazer. Vamos estudar a palavra. Se a gente está junto, vamos estudar a palavra. Eu tenho falado para minha esposa, não importa a roda que nós tivermos, se o assunto for Jesus, nós vamos estar juntos. Se o assunto não for Jesus, nós vamos estar dispersos. Nós vamos estar dispersos, porque o principal assunto tem que ser Jesus na nossa boca, né? Os acontecidos, né? Versículo 2. Aqui vocês podem colocar uma flechinha assim, ó. Concordemente, vocês podem colocar uma flechinha e escrever poder da unidade. E receber. Não, aqui, ó. Versículo 2, né? E de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso. A música que a gente cantou. Vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. Olha só isso. Verso 2 ainda. E de repente veio do céu
um som como de um vento, veemente e impetuoso. Vocês conseguem imaginar o que é um vento dessa maneira acontecendo? Eu acho que deve ser tipo como se fosse o início de uma tempestade, né? Tipo um vento assim. Eu imagino que seja isso, para as pessoas conseguirem narrar dessa maneira. E toda a casa, encheu toda a casa em que estavam assentados. Olha só, volta para Daniel, capítulo 7, versículo 14 agora. E eu vou falar algo para vocês. Só que tem que prestar atenção. Ó, Jesus falou assim, ó: fiquem junto, né? Vou resumir aqui. Fiquem junto, até que do alto vocês vão ser revestidos de poder. Tá bom? Vamos ficar junto. Vamos ficar aqui orando. Nesse tempo, o que estava acontecendo nesse tempo? Jesus estava sendo assunto ao céu. Para concluir aquilo que ele tinha que fazer, ele sai como oferta. Pai, eu saio como oferta, e depois eu volto como a oferta. Quando você dá a oferta, Deus libera algo na terra. Então Jesus falou: esperem, eu já venho. Não quis nem falar para os irmãos, já venho, eu vou lá em cima me entregar para finalizar o que eu vim fazer. E ele vai dizer sim, eu mando o poder para vocês aqui na terra. Olha só, esperem até que do alto venha. Beleza, o que está acontecendo no alto? Vamos ficar esperando. Versículo 14, Daniel 7, versículo 14. E foi-lhe dado o domínio e a honra e o reino, para que todos os povos, nações e línguas o servissem. Deixa eu achar aqui. E servissem. O seu domínio é um domínio eterno. Espera só um pouquinho que eu estou vendo no celular e embaralhou minha cabeça. Mas vamos de novo. E foi dado o domínio e a honra e o reino, para que todos os povos, nações e línguas servissem o seu domínio, né? Aí ponto e vírgula. O seu domínio é um domínio eterno que não passará, e o seu reino tal que não será destruído. Quando Jesus chega perante a Deus, concluiu a promessa. E aí, além da promessa, ele falou: esperem junto e esperem que do alto vocês vão ser revestidos de poder. Quando ele pegou o domínio, agora o domínio voltou para a mão de Jesus. O domínio dos reinos, o domínio de tudo, o domínio do povo. Do povo que fazia aquilo que ele ensinava. Volta para a mão dele. O que eu imagino aqui, pastor? Eu imagino que aqui Jesus pega e larga para baixo assim, ó. Cadê os discípulos? Tipo Dragon Ball Z. Larga o poder. Eu acho que ele tipo assim, pegou o poder, aí agora ele larga esse poder para baixo. Esse poder, quando chega na nossa atmosfera, ele vem como, e de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa que estava assentada. 3. E foram vistos por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. É muita coincidência Daniel narrar algo para nós que iria acontecer no futuro,
que na verdade já está acontecendo, isso tudo é para que a certeza, que nós tenhamos a certeza da nossa fé. Uma coisa é ter fé, outra coisa é ter certeza. Por que Jesus morreu na cruz por nós? Porque Ele tinha certeza daquilo que Ele ia fazer. Então nós precisamos ter certeza da nossa fé. Então toda essa narrativa, né, de eu ir lá para Daniel, é para vocês terem certeza na fé de vocês. É para vocês terem certeza naquilo que Jesus fez. Vocês estão conseguindo entender o que eu estou entendendo para vocês aqui? Está sendo claro? Eu estou narrando, né, o que aconteceu na terra e também estou narrando o que aconteceu no céu. E ainda estou continuando a narração, porque no céu, depois que Jesus pega o poder, a honra, a autoridade, o governo sobre o reino, Ele larga para a terra. Na terra, os discípulos são tomados, são batizados, são revestidos do poder. Do qual poder? Daquele que Jesus mandou para a terra. Vocês estão aqui comigo? Glória a Deus. Vamos avançar. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Até aqui. Vamos lá para o 37 agora. 37. O outro lado, 37. Família. E ouvindo, preste atenção, e ouvindo eles isto, compungiram-se, arrependeram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos o que faremos, homens, irmãos? Se apavoraram, porque lá em Pentecoste tinha 12 que já tinham o Espírito Santo dentro, mas tinha 120, quanto que é, pastor? 120 que tinha lá? 120. Mas tinha 120 lá. Então 12 estão com o Espírito Santo já dentro deles. Consegue entender o que está acontecendo? E o resto da galera está apavorado. Não tem um encontro com Deus quando tipo assim, nós somos batizados, nós recebemos o Espírito, e aí nós começamos a falar em língua. Todo mundo fez encontro aqui? Não posso dar spoiler, né? Todo mundo fez encontro, né? Tá, mas então em outro momento, aqui na igreja já aconteceu várias vezes também. Aqui na igreja, quando nós estamos aqui, a gente começa a orar, o pastor começa a falar em língua, gente, você que fala em língua, a gente começa a falar em língua, né? E a gente começa, o Espírito começa a queimar dentro de nós, e tem pessoas no nosso meio que estão com o Espírito Santo dentro delas, às vezes não estão acesas, e ainda não foram talvez batizadas pelo Espírito, né? Ou acesas pelo Espírito, e aí do nada a pessoa começa a falar em línguas, e aí a outra não consegue entender, e começa a ficar apavorado. Isso que aconteceu, os 12 discípulos entenderam a revelação, e o resto da galera ficou, meu Deus, o que está acontecendo? Eles se perderam no que estava acontecendo. O que acontece quando você está perdido em algo que está acontecendo na igreja? Vá o mais rápido possível ao teu pastor, né, ao teu líder, ou a né, de algumas pessoas que estão aí para servir, e pergunte: e agora, homem de Deus, o que está acontecendo? Entendeu? Aí a gente vai passar o conhecimento. Não, agora não posso ir. Agora é o seguinte, está acontecendo o seguinte. Está acontecendo assim, foram batizados pelo Espírito Santo, porque quando vocês acreditaram que Jesus morreu e foi ressuscitado dentre os mortos, automaticamente, mesmo que você não imagine, um Espírito habita dentro de você, e esse Espírito que habita dentro de você, ele só habita porque ele precisa capacitar você para continuar fazendo a obra que o Espírito tem que fazer na vida de você. Então, essa situação acontece. E o que acontece? Naquele momento, Pedro, o que aconteceu? Foram até Pedro. Pedro, o que a gente vai fazer agora, pelo amor de Deus, homem, o que está acontecendo? Olha na cabeça deles, tem línguas de fogo. Eu imagino que essas línguas de fogo estavam nos 12. Só uma imaginação minha.
porque eles já estavam com o Espírito que Jesus soprou dentro deles. Então os caras chegam, né? Pedro, o que está acontecendo? Aí Pedro vai explicar, né? 38 agora. E disse Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, em remissão de pecado, e recebereis o dom do Espírito Santo. Isso aqui também serve para aquelas pessoas que estão intercedendo, né? Porque agora isso pode acontecer. As pessoas estão intercedendo e tem algumas sendo batizadas e tem outras que pensam, meu Deus, o que está acontecendo? Aí ela vai chegar até você. E você o que vai dizer? Elas estão recebendo. Vocês vão dizer isso aqui, ó. E disse Pedro. Porque que acontece? Quando você não recebe, né? Quando você não é batizado, é porque você está, tipo assim, querendo ver para crer. Você está querendo ver para crer. Então o que acontece? É necessário ter fé, é necessário acreditar no batismo do Espírito Santo. Não é nada tão místico. Não é nada tipo assim, que, ó, olha só, não sei com vocês, mas comigo já aconteceu assim, ó. Vai me batizar. Vou cair daqui, né? Não, cara, não tem nada a ver. Tem a ver com acreditar. Agora, quando você acredita, dependendo da intensidade que você acredita, filho, se for daqueles que largam a língua estranha, vai arrebentar, vai largar a língua, porque tudo está relacionado ao quanto você conseguiu compreender e acreditar, entendeu? Então tem pessoas que você vai ver assim, ó, elas podem até dizer assim, ó, mas eu não fui batizada no Espírito Santo. Foi sim. Só que a frequência e a intensidade que você estava buscando a Deus foi mais ou menos isso que tu recebeu. Ficou meio que ficou quieto, né? Então você vê o que acontece. Num outro momento, eu fiz isso. Eu vou contar o testemunho para vocês. Aconteceu isso comigo. Por quê? Porque a minha expectativa é que algo magnífico ia acontecer na minha vida. Até que eu pensei, não. Todo mundo foi batizado, cara. Como que eu não vou falar em línguas? Como que, meu Deus? Vou estudar, vou aprender. Aí eu fui ganhar o conhecimento. Eu preciso acreditar. Eu preciso crer mais uma vez. Porque alguém aqui viu Jesus sendo pregado na cruz? Mas vocês acreditam que ele foi pregado? Acreditam? Todo mundo acredita, mas vocês não viram. Como é que eu recebo o batismo do Espírito Santo, Alisson? Acredita. Simplesmente acredita. O que eu posso falar? Senhor, eu me arrependo. Me reveste, Pai. Me reveste com o teu poder. Eu acredito na cruz. Eu acredito na consumação. Eu acredito, Pai. Eu quero ser batizado pelo Espírito Santo. Vamos avançar. Porque versículo 29. Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus nosso Senhor o chamou. Então, todos que acreditam têm o Espírito Santo dentro de vocês. Deus chamou. 40. E com muitas outras palavras, isto testificava e os exortava, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. De sorte que foram batizados o que de bom grado receberam sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Alisson, qual é o sinal que eu fui batizado? A palavra fica intensa dentro de você e começa a borbulhar. E você não precisa ir atrás de ninguém. As pessoas chegam para você: meu Deus, o que está acontecendo? Está acontecendo isso, você ministra. E a pessoa acredita. E a pessoa começa a vir.
a igreja começa a lotar. Então, uma das coisas que dá para se entender, para de se preocupar que você tem que buscar, que você tem que levar. Você tem que entender e tem que se encher do Espírito. Quando isso acontecer, as pessoas se chegam a nós. O que está acontecendo lá naquela igreja? Por que tem culto de manhã, de tarde, de noite? Oh, glória. Porque o que está acontecendo lá na rede Metanoia? Tentei entrar lá, não deu. Nós estamos fazendo um jeito para colocar telão lá fora. É porque nós paramos de querer buscar lá fora e queremos buscar aqui dentro. Queremos buscar o que a palavra tem dito para nós. Queremos incendiar nós. Queremos sermos batizados. Queremos acreditar de fato naquilo que Deus fez por nós, entregando o seu Filho. E aí as pessoas começam a se chegar. E quando elas começam a se chegar, né, as almas começam a ser acrescentadas. Vocês estão aqui comigo? Vamos avançar, vamos para o capítulo 3. Agora vocês vão escrever flechinha para cima no capítulo 3 e vão escrever evidência do cumprimento da promessa. Evidência é certeza. A certeza que a promessa era verdadeira. A certeza que a promessa era verdadeira. Versículo 1. Meu Deus, eu tenho várias coisas. Versículo 1. E Pedro e João subiram juntos ao templo. Olha só isso aqui. E Pedro e João subiram junto ao templo, a hora da oração, a hora da oração, a nona. Olha só, aprendendo com Jesus a orar nos portal. Porque eles só estão repetindo o que Jesus fazia. Então o que acontece? Preciso fazer algo novo quando eu sou batizado no Espírito Santo? Não, filho. Você só precisa ir para a palavra e compreender o que a palavra está falando. E você vai repetir o que Jesus fazia. Nesse mesmo horário aqui, não é uma coincidência. Jesus também orava. Opa, então fomos revestidos do Espírito Santo. E agora o que nós vamos fazer? Nós vamos continuar aqui na rede Metanoia, buscando e entendendo. Buscando e entendendo. E fazendo o quê? Orando. Nos portar. Entendeu? Vamos lá. E olha só o que acontecia quando esses homens estavam orando. E era trazido um homem que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punha no caso, se colocava à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam no templo. Essa pessoa não andava desde o ventre da sua mãe. Todos os dias ela se colocava na porta do templo. Vamos supor, se fosse na nossa igreja, ficaria na porta lá. Alisson, a igreja, olha só isso aqui. O templo, aliás, a igreja somos nós. O templo é só para a gente estar aqui sábado na Metanoia ou domingo no culto, ou quarta quando tem culto? Não. A gente pode estar aqui mais frequentemente. Tudo bem, eu tenho afazeres, eu não posso estar aqui. Então você ora onde você tem que orar. Mas se você quiser, você pode vir ao templo. Você pode vir ao templo. Você pode vir aqui. E aqui o que você vai fazer? Você vai orar. Vai ler a Bíblia. Quer um conselho? Convide mais alguém. Convide mais alguém, aliás. Convide mais um. Quando você convida mais um, você já está fazendo algo que Jesus mandou fazer. Vão de 2 em 2. Opa, só que tem um porém. Se você estiver de 2 em 2 aqui, 2 ou 3, em meu nome, ali eu estarei. Vocês estão aqui comigo? Vamos avançar. Então preste atenção. Coxo não andava. Olha só. O qual, vendo a Pedro e João, que iam entrando no templo, pediu que lhes desse uma esmola. E Pedro com João olharam, fitando os olhos nele,
disseram: olha para nós. Preste atenção. O que é o revestimento do poder? Você começa a ganhar ousadia, porque agora você não precisa se alimentar para ter fé. Agora você já tem convicção da tua fé. A partir do momento que tu tem convicção da tua fé, você não aceita mais algumas coisas. E o sinal que eles não estavam mais aceitando, aquele coxo andando, foi quando eles se olharam assim um pro outro, né? Pedro, João. Aí o cara pede, e provavelmente envergonhado, ele pede a esmola e baixa a cabeça. Pedro e João falam assim: ei, porque ele já sabe o que eles carregam. Ei, olha para nós. Por que é bom estar de dois? Vamos supor que está eu e o Vini lá. Eu e o Vini, nós estamos aleluiados, nós estamos lá, meu Deus, nós estamos pegando fogo. E nós estamos indo para a igreja orar. E nós estamos entre dois. Isso, por isso que Jesus fala, vamos de dois em dois. Porque assim, ó, talvez Pedro não ia ter coragem se ele estivesse sozinho e dizer assim, ó, ei, olha para mim. Ei, olha para mim. Só que tu está de dois em dois, vamos repartir o jugo. Ei, olha para nós. Se eu falhar na oração, vai que o João te ajuda, né? Entendeu? Então, existe, né? Eu estou levando aqui um aspecto um pouco de brincadeira, mas para vocês entenderem a importância de vocês não estarem sozinhos, estarem de dois. Então, olha para nós. E olhou para eles, esperando receber deles alguma coisa. E disse Pedro, que era um pouquinho mais rápido em agir. E disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isto te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta e anda. Meu Deus, isso é muito louco. Porque olha só, depois que vocês estão com o Espírito e estão revestidos, vocês começam a fazer tudo o que Jesus fazia. Jesus ia no templo, Jesus orava, Jesus via um coxo, ele chegava, sopra, levanta e sai. Então eles não começaram a fazer nada novo, eles começaram a repetir aquilo que Jesus fazia, na mesma intensidade que Jesus entregou para eles. Só que existia uma intensidade, né? Essa palavra pode ser? Eles eram intensos naquilo que eles faziam. Mas eles só eram intensos porque eles viam Jesus fazendo. Então eles começaram, cara, o Jesus Cristo não levantou o Nazareno, porque não é sobre nós, não é o tanto que tipo assim, que nós vamos conseguir erguer. Aí, entendeu? Começa a jogar para Jesus. Em nome de Jesus Cristo, levanta o Nazareno. Aí, entendeu? Aí já olha para João, e aí o que vamos fazer? Vamos pegar esse homem, nós sabemos que nós carregamos, por isso que tem que estar com dois. Porque aumenta a intensidade, entendeu? Vai aumentando. Aí olha só o que acontece. E disse Pedro, né? Não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isto te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta e anda. E tomando pela mão direita, o levantou, e logo os seus pés e arteiros, né, se firmaram. E saltando, ele pôs-se em pé e andou, olha só que louco isso, e entrou com eles no templo, andando, exaltando e louvando a Deus. Preste atenção, você não precisa parar de fazer aquilo que Jesus estava fazendo, você não precisa parar de fazer o que Jesus mandou você fazer para ir curar alguém. Quando você pratica o que Jesus estava fazendo, eles vêm até você. A manifestação acontece não por causa de você, mas por causa da ousadia que o Espírito Santo colocou dentro de vocês. Vocês fazem com que ele levanta e automaticamente o que acontece é glorificado o nome de Deus. E vocês acham que Pedro e João não entraram pulando e cantando também? Meu Deus do céu, era verdade. Entendeu? Todo mundo ali está se construindo nessa fase. Existe uma fase. Então preste atenção, olha só. Quando a intensidade do Espírito vem e batiza vocês vão sair com ousadia e vão falar da palavra.
vou falar da palavra, vou falar da palavra. Quanto mais você falar da palavra, mais ousadia você vai ganhar. No início você só é revestido. Se você continuar sendo revestido, você começa a ganhar poder. Poder e autoridade. De fazer com que coxos se levantem. Então preste atenção, vamos continuar. E todo o povo ouvia andar e louvar a Deus. Na primeira vez, as pessoas se apavoraram com o que estava acontecendo. Foi explicado: está acontecendo isso, isso e isso. Foi entregue a palavra. As pessoas acreditaram e foram ganhas 3.000 almas. Agora está acontecendo outro fato. Além de eles fazer aquilo que Jesus fazia, agora eles também estão praticando as maravilhas que Jesus fazia. Para finalizar, capítulo 4. Bota uma flechinha no capítulo 4 para cima e escreve assim, ó: poder e ousadia. Olha só o que aconteceu. E tanto eles falando ao povo, sobrevieram os sacerdotes e o capitão do templo e os saduceus. Vamos supor, dar um exemplo para vocês. Eu decido vir aqui com o Vini. Acontece um fato, eu e o Vini orando, né? A primeira coisa que vai acontecer é o quê? Quem é que estava responsável em abrir a igreja? Fernando. Fernando vai correr. Chegou os caras que ressuscita morto, chegou os caras que levanta coxo. Ele vai querer saber. Porque isso fica popular, isso vaza, entendeu? Isso vaza. Então as pessoas vão querer saber. Olha só. Aqui no caso, eu estou dando um exemplo no caso do que aconteceu lá, né? Então, tipo assim, sobreveio os sacerdotes e o capitão. Portal das 9. Glória a Deus. Que é uma dica. Todos os portais botam o telefone despertar. Se você não tem tempo para orar, pelo menos quando despertar, dá uma glória a Deus. Para fortificar a tua fé. Essa foi, que nem você fala, essa foi gratuita. Deixa eu contar um testemunho. Não sei se a pessoa quis me ofender, eu não nada a ver por esse caso, mas chegou para mim e falou assim: é legal, cara, o jeito que tu fala, mas tá muito parecido com o teu pastor. Daí a pessoa não tem noção das coisas assim, que acontecem na igreja muito bem, sabe? Tipo, é uma pessoa que não vai na igreja. E aí eu falei: interessante, né? E ela estava botando uma crítica. Mas ela não sabia que a intenção do meu coração é repetir aquilo que o pastor ensina, né? Então, na verdade, foi uma confirmação. Talvez ela foi usada, o pensamento dela, vai ser usada por Satanás. Não, foi usada pelo próprio Deus. Por quê? Qual que é a nossa intenção? A nossa intenção é repetir aquilo que o nosso Pai espiritual ministra na nossa vida. Aquele alimento que Ele nos dá, a gente come. Se Ele come pão, eu como pão. Se Ele come come picanha. Glória. Entendeu? Então, tá. E aí, comendo, provavelmente eu vou repetir. Se eu ando junto, eu vou repetir. Então, eu tive essa confirmação depois. Eu falei assim: opa, tá tudo certo. O ruim seria assim: tu tem um jeito diferente de pregar, né? Diferente do teu pastor. Aí eu já ia ficar: bicho, estou pregando o quê? Será que eu estou fazendo algo novo? Já é um problema, tem que cuidar, né? Que doido isso, mas aconteceu comigo. Vamos lá. Capítulo 4, todo mundo botou a flechinha, poder e ousadia. Doendo-se muitos de que ensinasse o povo e anunciasse em Jesus a ressurreição. Preste atenção, dentre os mortos, porque os judeus não acreditavam em reencarnação. Para eles era como se fosse isso. Então o que acontece? Eles chegaram no templo, os
caras já se aproximaram dele. Se eles falarem que Jesus ressuscitou, vamos prender eles. E lançaram mão deles e os colocaram na prisão, até ao dia seguinte, pois já era tarde. Presta atenção. Entraram no templo e falaram de Jesus. O que os guardas fizeram? Se ele falar de Jesus, que Jesus ressuscitou, né? E o que eles estão fazendo é por causa de Jesus, vamos prender eles. Ousadia faz com que você não se importa com o que vai acontecer com você. Esse é um pouco mais punk, né? Porque tipo assim, eles viram o que estava acontecendo. Só que eles também viram que Jesus não estava nem aí para quando cercavam ele. Ele ia no templo e falava, isso. Daqui a pouco cercava ele, cadê Jesus? Tuf, sumia. Só que eles não tinham essa manha, então eram presos. Jesus tinha um ministério de anjo que fazia com que, tipo assim, eu creio que, né, levitava daqui e daqui a pouco aparecia em outro lugar. Jesus tinha essa manha, esse acesso um pouco mais, né, um pouco mais fluente, né, com os anjos. Agora os discípulos não tinham. O que acontecia? Vão presos. Só que olha o que aconteceu. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra, creram. E chegou ao número destes homens a quase 5.000. Preste atenção, aumentou de 3 para 5. O que teve isso que aumentou? Lá eles só pregaram. Agora, nesse período, eles pregaram, fizeram maravilha e ainda tiveram ousadia. Não estou nem aí, vou falar. Foram presos. Então, olha só, se você continua fazendo aquilo que Jesus chamou você para fazer, a ousadia do Espírito Santo dentro de você pode colocar você em algumas situações ruins, mas não se preocupe, porque nesse nível você não está preocupado com o que pode fazer com vocês. Só que tem muitos crentes, e Jesus está quase voltando, que ainda não tem essa intensidade, que ainda não tem essa ousadia. Então preste atenção, ministre a palavra. 13.000 pessoas foram alcançadas, ministraram, curaram e tiveram ousadia. Aqui não pode pregar o evangelho. O que é ousadia? Pega aqui a visão para vocês, que vão na escola. Para quem vai na escola, aqui não pode pregar o evangelho. Tá bom, professor? Aqui eu não vou pregar o evangelho. Nunca pode com educação. Aí sai para fora, onde é que você está? Vai lá em outro lugar. As pessoas vão vir. Lá eu não posso pregar o evangelho, mas aqui eu já posso. Não pare de fazer. Não pare de pregar. Acenda essa chama. Estão aí comigo ainda? Vamos lá então. Aqui eu finalizei essa palavra. Está finalizada essa palavra. Vocês conseguiram compreender? Graças a Deus, que bom. Agora, para a gente concluir, né? Antes de a gente ouvir mais uma vez uma música, né? A gente vai. Qual que eram os versículos? E o outro? João 8. Bota lá na televisão. João 8:31, né? Bota 8, João 31. Jesus disse, pois, aos judeus que creram nele. A importância de você ter a Bíblia que fica vermelha. Quem tem a Bíblia que fica vermelha, agora fica vermelho. Não consegue deixar vermelho na televisão? Deixa eu achar aqui. O 8:31, né? O 8:31. Agora vai ficar vermelho. Porque presta atenção, porque é Jesus falando. Jesus disse, pois, aos judeus que creram nele: se vós permaneceis na minha palavra verdadeiramente, sereis meus discípulos. 31, 32. Agora o texto que todo mundo cita, mas às vezes não sabe nem o contexto, né? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Amém? Qual que é o próximo? Não é o Marcos o quê? Marcos 9:23.
Isso que eu esqueci. Olha que interessante esse versículo. Anota na Bíblia de vocês. Guarda no coração de vocês. Faz alguma coisa. E Jesus disse: se tu podes, preste atenção, podes, quer dizer que nem todos podem. Nem todos podem. Se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Encerra essa palavra, encerra essa meditação com esse versículo. Amém? Amém. Glória a Deus. Bota a música lá do Vento Impetuoso. Vamos agradecer a Deus mais uma vez. Obrigado pela presença de cada um. Obrigado principalmente pela presença de Deus nesse ambiente.